Eu gosto mais é de conduzir, eu acabo gostando mais assim de estar conduzindo, né? Mas eu também gosto de dar a palavra. Então, o Senhor me incumbiu e hoje, assim, iniciou já o dia, tá até falando com o Gabriel ainda agora, minha sobrinha de 1 ano e 5 meses, acordaram hoje com ela tendo uma crise convulsiva, né, que durou aí 30, 40 minutos. Então, assim, a cabeça de todo mundo aqui, né, em casa, assim, tá, né, sem cabeça, vamos falar assim, né? Tá todo mundo preocupado porque a mãe dela teve crise, a avó, e agora ela, que a gente achava que não teria, né? Então já tem um histórico assim familiar, inclusive a minha cunhada ela tem 40 e poucos anos, mas a mentalidade dela é de criança. Aí fala, mas como ela teve filho e tal? Porque foi dando a idade, ela quis porque quis casar, e aí ficou uma situação, né? Enfim, né? Isso daí é. Mas a gente ficou assim, todo mundo, meu Deus, por quê? Né? A gente achou que isso não ia acontecer com a bebezinha, e aí aconteceu, né? Mas é como eu estava falando, né? Nós precisamos olhar para além das circunstâncias. Eu acho que hoje o Senhor me chamou para olhar além das circunstâncias, porque eu nunca precisei tanto olhar para além das circunstâncias como hoje, porque não é só isso, né? São várias coisas que vêm acontecendo, e aí então eu estou aqui, eu sou obediente, eu falo, Pai, o que o Senhor quiser, né, eu farei, o que o Senhor me chamar para fazer, eu faço. Então, eu estou aqui, o coração está pequeno, mas eu tenho certeza que assim como que o Senhor vai falar primeiramente comigo, né, e vai falar conosco hoje, nessa manhã. Aqui a gente vai hoje falar sobre o Evangelho de João, capítulo 6. E fala da primeira multiplicação dos pães que Jesus fez. Peraí. Ai, que susto, Gabriel. Eu estava aqui, eu achei que eu tinha batido aqui na tela. Tá. E aí fala aqui, ó, no capítulo 6, vai falar da primeira multiplicação dos pães. Ele começa ali no versículo primeiro, falando, né, da primeira multiplicação dos pães. Ela é bem conhecida, tem até canções que falam sobre essa multiplicação, que são que chega um menino, né, com 5 pães e 2 peixinhos, e aí o Senhor ele multiplica aquele pão e aquele peixe, e ele alimenta cerca de 5.000 homens, né, que vai falar aqui em João. Tem outra no Evangelho, por exemplo, de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles detalham um pouco mais, né? Mas aqui João cita essa questão, mas eu não vou entrar nessa palavra aqui, mas eu só quero dar uma direção, né, do capítulo mesmo. Então, Jesus alimenta ali cerca de 5.000 homens, inclusive sobrou tanto alimento que eles tiveram que juntar em 12 cestos o que sobrou. Então, para quem tinha 5 pães e 2 peixes, né, alimentou cerca de 5.000 homens, e ainda sobrou ali 12 cestos cheios, né, com o restante do alimento. E depois vem aqui a segunda parte desse capítulo, fala quando Jesus anda sobre as águas, que também ele vai ser melhor detalhado ali em Mateus, né, no Evangelho de Mateus ou em Marcos, mas eu vou falar só um trechinho que eu acho que vai falar com alguém aqui nessa manhã, que falava assim, ó, soprava um vento forte. Os discípulos, eles estavam, né, no barco, e aí fala assim, ó, soprava um vento forte, ali no versículo 18, e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre... Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então, embora, né, aqui trazendo para a gente, embora algumas vezes a gente olha, né, eu acho que hoje o vento aqui soprou forte, né, as águas estão agitadas por aqui, mas o Senhor fala assim, ó, não temas, porque sou eu, não tenham medo. Então, eu não sei, né, o que você tem passado, né, nesse dia, nessa semana, nesse mês, eu não sei, mas o Senhor ele quer te dizer hoje, ele fala assim, ó, não
tenha medo, sou eu. Ou seja, ele está no controle de todas as coisas. Ainda que os nossos olhos humanos não consigam enxergar, né? Mas o Senhor ele enxerga além. Né? A palavra fala que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Né? Então, ele vê além. Então, não se desespere. Essa palavra é para mim, mas é também para alguém que possa estar passando por alguma situação, né? Difícil, ou de repente o vento está soprando forte, aí ó, as águas estão bem agitadas, mas o Senhor fala mais uma vez: não tenham medo, sou eu. Né? O Senhor ele está no controle de todas as coisas, para a gente não temer. Tá? Mas, na verdade, não era isso, não é isso. Né? Eu vou passar para outro tópico aqui, que fala assim, que Jesus é o pão da vida. E aí eu vou ler aqui, deixa eu olhar o horário, gente. Eu vou ler aqui rapidamente, João 6, do versículo 25 ao 37. Eu vou ler um pouco rápido aqui, porque a gente está com pouco tempo aqui. Quando encontraram, né, do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Amém. Né? Aquele que todo que o meu Pai me der virá a mim, quem vier a mim eu jamais rejeitarei. A palavra ela fala por si só, né? Mas a gente vê que ainda que eles tenham visto o milagre da multiplicação, ainda que eles tenham, né, visto alguns mover de Deus, eles ainda queriam mais, né? Mas uma parte que me chamou mais atenção é assim, ó. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. E ele fala, ele chama a atenção porque ele fala assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhes dará. Fala que o pão, né, o pão que desceu do céu, o pão é Jesus. E eu acho que talvez eu até compreenda um pouco, né? Por que eu estou passando essa palavra hoje? É porque ela vem meio que complementar aquilo que eu falei da mulher samaritana lá atrás. Porque eu falei assim, às vezes você tem um vazio que só pode ser preenchido em Deus, né? Eu comentei isso daquela outra vez que eu compartilhei aqui com vocês. E aqui e falava também, né, da água que jorra para a vida eterna. E aqui ele está falando: não trabalhem por aquilo que se estraga, mas pela comida que permanece, que é para a vida eterna. Então, mais uma vez, o Senhor está falando que a gente precisa buscar as coisas do céu. Eu não estou falando, né, e nem Deus está falando, que não é para a gente trabalhar pelos nossos objetivos, para a gente alcançar os nossos sonhos, né, aquilo que a gente deseja, mas o que o Senhor está falando é que isso é importante, mas o que é mais importante é a gente trabalhar, ou seja, trabalhar na nossa vida, o nosso coração, e a gente dá valor para aquelas coisas eternas, é a gente dá valor para aquela missão que nos foi dada. Ontem foi o Dia dos Pais, né? Então, hoje eu não sei, aqui tem o José Carlos, que eu acho que talvez é pai, eu só estou falando porque tem a fotinha dele aqui, né, com uma menininha,
tem o Gabriel, não sei se tem mais alguém que é pai, mas é algo que não passa, é algo que, para mim, o Senhor nos chama para a gente dar atenção para aquilo que é eterno, né? Tem mães aqui também, mas é dar valor àquilo de mais precioso, é não substituir aquilo de mais precioso que o Senhor coloca nas nossas mãos também, né? E eu creio que, assim, por exemplo, nossos filhos, né? Mas eu não sei, eu estou falando de filhos aqui, mas talvez você é o seu pai, a sua mãe, e a gente dá valor àquilo que a gente precisa dar valor real, né? E também dá valor às coisas de Deus, porque elas são eternas. Isso daqui, ó, gente, vai ficar tudinho, vai ficar tudo. A gente vai para o mesmo lugar ali, ó. Eu falo assim, né, materialmente falando, né, não espiritualmente, mas assim vai ficar tudo. E o Senhor nos chama para que a gente possa cultivar, buscar os nossos sonhos, fazer aquilo que precisa ser feito, né, dar o melhor para nossa casa, para nossa família, né? Mas o Senhor nos chama para que a gente possa olhar para o céu, para a eternidade, para aquilo que não estraga, porque quer buscar a cada dia, né, a presença de Deus, é buscar obedecer aquilo, né, que agrada ao coração de Deus, é estar alinhado com Ele, né, para que a gente possa, porque quando Jesus morreu ali naquela cruz do Calvário, Ele nos reconciliou com o Pai. Aquilo que a gente tinha perdido lá atrás, eu acho que eu já falei isso aqui talvez várias vezes, mas eu acho que eu nunca vou cansar, né, de falar. Mas aquilo que a gente tinha perdido lá no Éden, Jesus resgatou, né, ali na cruz. A possibilidade hoje da gente entrar na presença de Deus. Antigamente, as pessoas eram de ano a ano, só o sacerdote que podia entrar na presença de Deus, né? Ou então sacrificar o cordeiro, né? Como antigamente era. Hoje em dia, não. A gente pode entrar na presença de Deus. A gente está aqui agora na presença de Deus, porque a palavra fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então, o Senhor se faz presente aqui, o Senhor se faz presente dentro do seu coração, dentro do meu, porque nós somos a habitação dele, o próprio Deus mora dentro de nós, né? Ele habita dentro de nós. Então, que a gente possa, eu estou com o horário aqui corrido, mas assim, que a gente possa, né, dar valor àquilo que foi conquistado na cruz, que é Jesus, que ele é o pão que sacia a nossa fome, né? Ainda que esteja tudo, igual eu falei, o vento está soprando, a água está agitada, mas quando a gente tem o Senhor no nosso coração, ele renova nossas forças. Quando a gente tem o Senhor, ele traz esperança. Quando a gente tem o Senhor, a gente não se desespera, porque a gente sabe que todas as coisas, né, estão no controle, né? Ele está no controle de todas as coisas, e todas as coisas, a palavra vai dizer, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que a gente acha que não é bom, que a gente, uma perda ou algo, eu não sei, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo está no controle dele. Cabe a nós, né, buscar a presença dele, cabe a nós buscar esse fortalecimento nele, para que quando essas ondas vierem, quando esse vento aí soprar, a gente permaneça firme, a gente permaneça com a esperança de que ele está no controle, né? E todas as coisas vão ficar bem. E aquele versículo para encerrar, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos darmos um futuro e uma esperança. É isso que o Senhor tem. E a nossa esperança, ela precisa ser o céu. Ela precisa, sabe? A gente precisa nunca esquecer para onde que a gente vai. Porque fala lá, né? Que lá no céu não haverá dor, não haverá doença, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas. Então, ainda que aqui a gente tenha que chorar, tem uma canção que fala, né? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Então, assim, por quê? Porque ainda que eu sofra, ainda que eu passe um momento de dificuldade, mas eu sei para onde eu vou e eu sei em quem eu tenho crido. E o Senhor, ele nossas forças diariamente. Né? Então, eu quero dizer assim que a gente possa valorizar a nossa casa, valorizar os nossos pais enquanto eles estão aqui conosco, sabe, dar valor às coisas que são eternas também, né? Que é a nossa comunhão com o Senhor, que é caminhar, né? Seguir aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, né? Então, eu declaro aqui que nós, né? Todos nós nos encontraremos no céu
e que todos nós iremos buscar a cada dia mais ao Senhor, porque ainda que venham tempestade, dificuldade, o Senhor, Ele está no controle, o Senhor tem cuidado da sua casa, o Senhor tem cuidado da sua vida, em cada detalhe, nos mínimos detalhes. Amém? Gente, é isso. Amém? Eu espero que Deus tenha falado